Bom dia, estamos em mais uma TPC-DE, semana B, 13/6/2022. Hoje nós vamos falar sobre o papel da avaliação da fluência leitora no contexto escolar. Nosso percurso formativo, ele vai se basear numa leitura de imagem, com a sensibilização, o acesso à leitura, falando um pouquinho, retomando um pouquinho do nosso percurso, falando sobre fluência em leitura, o que é a fluência leitora, as práticas de leitura para o desenvolvimento de leitores fluentes, e compreender a importância da avaliação da fluência leitora como instrumento para a organização de práticas voltadas ao desenvolvimento da fluência em sala de aula. Os nossos objetivos é revisitar os aspectos conceituais que abarcam a fluência leitora e compreender a importância da avaliação da fluência como instrumento para a organização de práticas voltadas ao desenvolvimento da fluência leitora em sala de aula. O foco dessa vez vai ser a prática da fluência dentro do espaço de sala de aula. Vamos lá, observem essa imagem. O que ela nos diz, né? A respeito da leitura, a respeito do acesso à leitura. Vendo essas meninas, essa obra ela se chama From the Books to the Dolls. Elas são meninas que estão fazendo leituras. E qual é, né? Quais são as características dessas meninas? Quem será que, vendo elas, como será que é a vida delas? Qual será que são as questões sociais dela? Quem tem direito a esse acesso à leitura? Reflitam sobre essa imagem e respondam depois, através do Google Forms, o que vocês observaram nela. O que a pintura nos revela em relação à leitura e também ao acesso. A leitura, quem será que naquela época tinha acesso à leitura e como será que esse acesso está acontecendo hoje? E afinal, o que é fluência leitora? Nós estamos revisitando nesse momento o que é fluência leitora, porém nós já vimos o que é a fluência leitora tanto no nosso primeiro percurso formativo sobre a fluência, como na questão da avaliação, na importância da avaliação de fluência leitura. Então, a leitura ela envolve um conjunto de habilidades que o leitor precisa acionar simultaneamente enquanto ele lê. Ele demanda esforço e energia para realizar a compreensão do que ele lê. A fluência em leitura é a capacidade de decifrar o texto, sendo capaz de traduzir as palavras em sons e, ao mesmo tempo, de observar os sinais de pontuação que dão entonação ao texto. Então, ela se diferencia da decodificação, porque a decodificação é você apenas fazer uma leitura mecânica daquilo, você tentar decifrar aquilo que está sendo lendo, as sílabas. A leitura, quando você fala em fluência em leitura, você precisa não só fazer essa leitura global da palavra, de uma frase, de um texto, mas você tem que também traduzir as palavras em sons e, ao mesmo tempo, observar as entonações, os sinais de pontuação, qual é o sentido que dá uma determinada entonação naquele período textual. E qual é esse papel da fluência? Tendo em vista, né, que os aspectos que nós temos que observar, o leitor fluente é aquele que consegue reconhecer letras, palavras, frases e textos, ele localiza informações menos ou mais implícitas, realiza inferências de alcance e níveis de complexidade variados e reconhece recursos expressivos empregados no texto, que são os sentidos. E qual é o papel da fluência leitora? O papel da fluência leitora ele é o elo entre a decodificação e a compreensão, porque você não vai conseguir compreender se você não decodificar, e a compreensão ela necessita dessa decodificação global da palavra e da frase para dar sentido, para que haja essa compreensão. Nesse processo, nós temos a velocidade com que se lê,
a precisão, que é a exatidão com que a gente lê, a prosódia, que envolve os processos relacionados à entonação de leitura, a pontuação, as pausas que nós temos que fazer conforme o sentido, os sentidos que nós damos conforme nós lemos, até mesmo para poder fazer a entonação necessária, nós temos que verificar o sentido que essa frase está dando. E aqui nós colocamos bem, né, qual é a diferença de fluência e decodificação. Então, o esforço deve ser direcionado, quando nós pensamos em fluência, às estratégias de construção de sentidos do texto e no texto, e não na decodificação das palavras. Ser fluente é uma condição fundamental para compreender o que se lê. E daí a importância de se avaliar a fluência, visto que saber o nível em que se encontram os estudantes no processo de alfabetização é uma informação valiosa para o professor planejar suas ações pedagógicas. Então, em cima dessa avaliação, e lógico, lembrando desde lá do início do nosso percurso, que quando nós pensamos em fluência, em avaliação da fluência, nós não podemos fazer essa avaliação por ela mesma, né? Somente usando esse instrumento. Nós temos que usar todas as avaliações feitas dentro do espaço de sala de aula, pelo professor, para que nós possamos unir essa aprendizagem do estudante e saber aonde ele se encontra no processo de aprendizagem dele. Sozinho, por si mesmo, ela não é suficiente para saber em que nível de alfabetização essa criança está. E por que avaliar a fluência leitora, né? A BNCC ela aponta para a necessidade de desenvolver instrumentos avaliativos que contemplem os 4 eixos orientadores do ensino da língua portuguesa. E por isso, voltando no que nós estávamos falando, somente o instrumento de fluência ele não é por si só suficiente. Então, na fluência de leitura, ocorre uma interface entre os eixos de leitura e oralidade, dando início à construção de novos instrumentos para avaliação de aprendizagem dos estudantes, complementando os diagnósticos já realizados pela avaliação de leitura e produção escrita. Então, antes tem que haver uma avaliação de leitura e produção escrita para depois se avaliar a fluência. Quais são essas etapas, né? Na avaliação de fluência realizada por meio do aplicativo desenvolvido pelo CAED, o estudante ele realiza 3 tarefas de leitura oral, e a partir das quais é observado o nível de fluidez de sua leitura. Então, na primeira etapa, é apresentado ao aluno um conjunto de palavras dicionarizadas. Nessa tarefa, a leitura ela é observada por rotas fonológicas e lexicais, porque é preciso identificar se a criança conhece a palavra por memorização. Então, essas são as palavras de memorização, então que elas já têm um acesso, que elas já é visto com frequência no dia a dia dela. Na segunda etapa, são apresentadas um conjunto de palavras inventadas, que nós chamamos de pseudopalavras, e nessa tarefa, a leitura é observada pelo seu aspecto fonológico, e não de memorização, porque ele não conhece a palavra, né? E na terceira e última tarefa, as palavras são apresentadas dentro de um contexto, utilizando textos curtos, com uma narrativa ficcional que mescla vocabulário de diferentes classes gramaticais em estruturas sintáticas diversas. Nós também já passamos por esse percurso, nós estamos somente retomando para que se lembre as etapas em que o aluno é avaliado e como é que ela se divide. A análise da leitura do estudante ocorre a partir da observação de 3 aspectos que nós já mencionamos aqui, e nos outros percursos também, que é a velocidade, a precisão e a prosódia. Além disso, os resultados são classificados conforme o perfil de leitor que nós também já estudamos, observando em sua leitura e tendo como parâmetros a fluidez e a precisão. Então, vamos retomar um pouquinho nos perfis leitores. Na avaliação de fluência, nós construímos os perfis de leitores, que nós já vimos anteriormente, tanto como se dá a construção, como se aplica, né, como que se usa na avaliação de fluência, e até mesmo as atividades.
Então, no pré-leitor, o perfil pré-leitor, eles são estudantes que não dispõem de condições mínimas para realizar uma leitura oral, mesmo que palavras isoladas. O perfil de leitor iniciante, ele é um estudante que lê palavras de pequenas sequências textuais, porém faz de forma pausada, com padrão de leitura silabada, então ba, na, ele tem várias pausas, ele tem várias dificuldades durante a leitura que ele precisa parar várias vezes. O leitor fluente é o estudante que já venceu os desafios relacionados à decodificação das palavras e por isso lê de modo mais automático, mais global, respeitando mais as pausas. Então, aqui nós vemos os resultados da fluência de 2021. Então, no sexto ano, nós temos aqui, no perfil de pré-leitor, nós temos 6% de estudantes no perfil pré-leitor, 66% de leitor iniciante e 27% de leitor fluente. No terceiro ano, nós temos 34% de estudantes no perfil de pré-leitor, 52% no perfil de iniciante e 14% de fluente. E no segundo ano, nós temos 63% que se encaixa no perfil de pré-leitor, 31% no leitor iniciante e 5% no leitor fluente. Nós podemos ver aqui que no sexto ano, por exemplo, o número de leitores fluentes que tem no sexto ano está muito baixo. E como nós podemos pensar isso? O que fazer agora, a partir desses resultados? O que nós podemos fazer com o resultado dessa fluência? Como é que a gente vai trabalhar com esses resultados? Nós fizemos uma interpretação no percurso formativo anterior para falar como é que nós interpretamos, como é que são os possíveis documentos e materiais que nós podemos usar para poder fazer essa interpretação. E agora nós vamos ver quais são as possibilidades. Então, aqui, o desenvolvimento da fluência leitora oral e semântica com compreensão. Demandas práticas e organizadas a partir de contextos significativos. Então, tem que haver um planejamento, né, uma prática organizada com contextos significativos, tem que existir uma intencionalidade no momento de elaborar essa atividade. É necessário que sejam incorporadas atividades de leitura de textos variados à rotina da turma, então, a leitura inicial, a leitura compartilhada, a leitura de escolha pessoal, que é o estudante o professor primeiro ele vai fazer uma curadoria do material adequado e vai expor para o estudante poder ter um repertório de leitura de acordo com a sua faixa etária, adequado para ele, de acordo com o seu nível de leitura, e sempre explorando, né? Sempre trazendo coisas diferentes, mais complexas para ele, para que ele possa avançar também no nível de leitura dele. Materiais e tempo para sua exploração em sala de leitura, biblioteca e por meio de livros disponibilizados na sala, que também é necessário que seja planejado, que haja uma curadoria para que se tenha um material rico para o conhecimento desses estudantes. Situações contextualizadas que façam uso da leitura, como ler e cantar uma cantiga, organizar um sarau, um telejornal, a gravação com fim específico na formação anterior. Nós falamos muito sobre a questão da gravação com fim específico e também no telejornal. Na gravação com fim específico seria nós podermos gravar uma fala, uma prática de leitura com o estudante para que eles possam se autoavaliar e avaliar uns aos outros ali, não no sentido de estar fazendo críticas, mas de estar repensando como é que foi feita essa leitura para que haja uma melhora, lógico, sempre com a intervenção do professor para fazer essa mediação. Exigir um modelo leitor, né? O professor ele precisa se colocar como um modelo leitor para esse estudante também. Criar desafios que permitam explorar ficção ou realidade. Valorizar cada avanço do estudante.
E é preciso também o engajamento de todos da escola, a cultura de leitor. Então, é importante que na unidade escolar exista uma cultura leitora com todas as turmas. Exista um espaço dentro da própria sala de aula que o aluno possa explorar, professores que possam fazer essa leitura inicial, essa compartilhada, leitura de escolha pessoal, em vários gêneros textuais, dentro de vários componentes curriculares, para que ele possa também estabelecer relações entre os conhecimentos que ele tem. Então, nós temos aqui, revendo um pouquinho, o que trabalhar com cada nível. Então, nós temos o nível de pré-leitor, que o trabalho deve ser voltado para a leitura de textos conhecidos de memória como poemas, parlendas, trava-línguas para as crianças apresentando o texto escrito, apontando palavras do texto à medida que se lê. Eles permitem o ajuste de palavras e melodia e ritmo, recurso esse que possibilita o leitor iniciante a inferir o que está escrito em cada segmento. Leitura em voz alta feita pelo professor, considerado o leitor mais experiente. Então, às vezes, dependendo também do nível que o estudante está, aquele que já está mais no perfil de leitor fluente, ele pode também servir como modelo de leitor. Mas o professor, ele sempre deve fazer esse papel. A leitura em voz alta feita pelo professor é fundamental para que o estudante tenha esse modelo. Por meio dela, os estudantes conseguem observar os procedimentos de leitura, como os aspectos prosódicos do texto. A leitura por ordenação de partes de texto que se conhece de memória, parlendas, poemas, quadrinhas, letras de música. No leitor iniciante, o trabalho o contexto significativo deve ser voltado para a leitura em voz alta feita pelo professor, considerando o leitor mais experiente. Por meio dela, o estudante consegue observar os procedimentos de leitura. Então, essa leitura em voz alta pelo professor, ela deve ser em todas as etapas, né, em todos os perfis leitores. A leitura em voz alta feita pelo estudante em situações que façam sentido, como ler discursos em cerimônia, de encerramento no ano letivo, comemoração, ler em sarau, ler textos vários em voz alta, gravar um CD de divulgação. Então, existem várias possibilidades desse estudante fazer essa leitura de diferentes formas para que ele possa ir incorporando, internalizando essa leitura e essa fluência. Gravar a leitura do estudante e, posteriormente, reproduzir a gravação para que o estudante avalie o seu desempenho, e especialmente no que se refere aos aspectos prosódicos do texto, a autorregulação, que é saber quando que eu vou parar, saber quando que eu vou fazer uma narrativa mais interrogativa, mais com firmeza, aonde eu vou parar, onde eu vou colocar emoção naquilo que eu estou fazendo, na leitura que eu estou fazendo. A leitura por ordenação de partes de texto com que os alunos conhecem, mas não sabem decor, para estudantes com uma proficiência maior do que a dos estudantes para leitores citados. Então, aqui ele já vai ter um nível de complexidade maior. O leitor fluente. O trabalho para o leitor fluente, ele deve estar voltado para a leitura compartilhada, colaborativa de textos de diferentes gêneros. Aqui ele já aumenta o grau de complexidade. A leitura por ordenação de partes de texto com textos conhecidos, para alunos que já compreenderam o sistema e possuem uma proficiência relativa na leitura. Então, a atividade possibilita a tematização de articuladores que estabelecem as relações de coesão e coerência entre os trechos. Aqui, a atividade ela precisa estabelecer essas relações entre os trechos que eles estão trabalhando.
Tem que ser situações significativas de uso de leitura. Então, novamente, ele propõe o sarau, o telejornal, as apresentações, dramatizações. E no trabalho com essas situações, elas podem ser utilizados recursos como a gravação de leitura do estudante. Então, no telejornal, a apresentação, em todas elas, em todas essas situações citadas, é possível fazer essa gravação de leitura para que o estudante faça a revisitação dessa leitura dele e possa se autoavaliar e também passar para os colegas da turma, para que eles possam se avaliar também, e uns aos outros, para colocar os pontos de atenção que cada um teve. Gravar a leitura do estudante e, posteriormente, reproduzir essa gravação para que eles possam refletir aspectos de leitura de si mesmo e do outro. Então, aqui, quais são nossas considerações? É importante lembrar que a fluência em leitura é apenas uma das dimensões relevantes para se ter um diagnóstico de alfabetização inicial. Também é importante que o professor considere os dados de avaliações realizadas por ele com a própria turma. Lembrando no que nós estávamos falando antes. A fluência leitora, a avaliação de fluência leitora por si mesma, ela não é suficiente. O diagnóstico de alfabetização inicial, ela tem que considerar as avaliações realizadas com a turma anteriormente também. Porque quando nós vamos fazer o teste de fluência em leitura para os alunos, existe uma condição particular ali de fazer com que ele leia oralmente numa situação de teste, e essa situação, para alguns estudantes, eles se sentem inibidos de estar fazendo isso. E isso pode comprometer. Se nós formos pensar que nós só vamos fazer a avaliação dele nessa situação, nós vamos estar prejudicando esse estudante, porque nós estamos colocando ele numa situação de teste que ele muitas vezes pode não estar indo bem naquele dia e comprometer se nós só usarmos esse modelo. Então, é muito importante que se haja para ter uma avaliação completa, um diagnóstico de alfabetização inicial completo, as demais avaliações. Devo ser um leitor muito ingênuo, porque nunca pensei que os escritores quisessem dizer mais do que dizem. Quando Franz Kafka conta que Gregório Samsa apareceu certa manhã convertido em um gigantesco inseto, não me parece que isso seja uma simbologia. E a única coisa que sempre me intrigou é que a espécie animal pertencia a ele. Creio que houve realmente um tempo em que tapetes voavam e que havia gênios prisioneiros dentro de lâmpadas. Creio, como diz a Bíblia, que o burro de Balaão falou. E a única coisa a se lamentar é não terem gravado sua voz. E creio que Josué derrubou as muralhas de Jericó com o poder de suas trombetas, e a única coisa lamentável é que ninguém tenha transcrito a música com o poder de demolir. Creio, enfim, que a vidreira de Cervantes era na realidade de vidro, como dizia ele em sua loucura. E creio realmente, e na jubilosa verdade, de até Gargantua urinava torrencialmente sobre as catedrais de Paris. Gabriel Garcia Marques. O que esse texto nos traz? Né? O que ele nos coloca? O que ele nos traz enquanto leitores que nós somos? Olha quantos aspectos aqui que nós vimos dentro da fluência leitora, nós podemos ver dentro da leitura desse texto. Então, vamos fazer um pouquinho, pensar na avaliação e no fechamento. Nós fizemos uma revisitação de todos os nossos percursos formativos sobre a questão da fluência leitora, sobre a interpretação do resultado da fluência leitora. Hoje nós trazemos aqui o como trabalhar a fluência leitora dentro do espaço de sala de aula. Trouxemos o texto para que nós possamos avaliar como é que esse texto foi
lido e o que ele nos traz a respeito da fluência leitora, a leitura de imagens, que traz para a gente, traz o aluno a se engajar dentro do processo de leitura, a ter um espírito de curiosidade também a respeito de uma leitura visual, porque existem vários tipos de leitura. Então, para fazer uma avaliação, nós fizemos algumas perguntas norteadoras aqui para discussão em grupo, no desdobramento de vocês, em o que funcionou bem dentro de todo o percurso formativo da leitura fluente, né? A respeito da fluência leitora, do teste, da interpretação, de todo o percurso que nós estamos vendo até o momento presente, o momento atual, o que funcionou bem, o que deu certo para vocês, o que precisa ser aprofundado dentro desse tema e quais outros temas, né? Quais dentro desse tema aqui, mas quais outras características é necessárias que haja um aprofundamento nas próximas formações para que vocês possam compreender e fazer uma avaliação e uma interpretação melhor para nortear o trabalho de vocês, o diagnóstico de vocês posteriormente. Eu deixo essa pergunta para vocês fazerem no desdobramento, aguardo o retorno de vocês, desejo um ótimo trabalho a todos.